Boa tarde, pessoal. E abrir os trabalhos dessa tarde, temos a alegria de contar com a participação do Dr. Eugênio Pacelli de Oliveira, que procuraram no Facebook Leme de Oliveira, se não pega um outro que tem o mesmo nome, corre muitos riscos, corre muitos riscos por força disso. Eugênio Pacelli é procurador da República, membro do Ministério Público, tem uma vasta produção em processo penal, foi membro da comissão que elaborou o PL 156, o relator, aliás, enfrentou grandes embates, o nosso projeto do novo Código de Processo Penal, que está agora no Senado esperando um relator, segundo me contou aqui reservadamente, está entre o deputado de São Paulo, Tiririca, e o Romário, que também queria fazer o mil dele a partir do Código de Processo Penal. No final, a pergunta que já fica para responder se o Código de Processo Penal sai ou não sai, se há perspectiva de nós aprovarmos ele em futuro próximo. De qualquer sorte, vocês poderão ter com ele uma aproximação do que se refere a novas perspectivas do processo penal e, basicamente, entender o funcionalismo. Aliás, me parece que é extremamente importante, como na linha que o Aramis Nascimento fez a palestra anterior, que nós tenhamos uma sofisticação do conteúdo. Nós temos hoje necessariamente que entender algumas coisas a mais do que finalismo. Parece uma coisa muito complicada, nós ficamos ainda numa dubiedade de causalismo e finalismo, não entendemos outras coisas, por exemplo, imputação objetiva e coisas do gênero. Me parece que o funcionalismo parece alguma coisa que não dá para deixar para trás. E é muito importante que ele venha aqui, e fundamentalmente porque nós usamos os livros deles nas nossas disciplinas. Vocês têm uma formação muito a partir do que pensa o professor Eugênio Pacelli. Então, agradecendo mais uma vez, e no final ele conta a história que se refere a mim, e aí eu estou filmando, eu vou entrar no juizado especial civil depois, com ação de indenização até 40 salários mínimos, mas já rolam vocês como testemunhas, quem for juiz leigo já sabe que pode julgar favorável. Sem mais, professor Eugênio Pacelli, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. O senhor escreveu um livro de direito constitucional? Não, mas do autógrafo. Vou só dar uma dica: homônimo, deleite e erro. São as três palavras que definem a história do Alexandre no final da palestra. E que contradição. Bom, meus amigos, é um prazer. Eu estou doido para falar muito tempo com vocês. Se vocês tiverem paciência, nós vamos render bastante. Por quê? Porque o doutor Aramis levantava uma questão de, ao ser convidado ou instado por uma idiotice, ele redarguiu. Isso é difícil usar em palestra. Com a sugestão de que alguém, que o idiota lesse a Constituição. O problema começa então com a Constituição. A ideia é discutir funcionalismo e interpretação no direito e no processo penal, não só levantando possíveis conceitos, mas problematizando a partir desses conceitos, de tal modo que tais perspectivas sejam inseridas no contexto mais amplo. Eu digo a Constituição o primeiro problema porque nós ainda estamos absolutamente desorientados no pós-positivismo. A gente sabe, há uma crítica fácil, visualizada de modo muito fácil, sobre o poder do positivismo legalista do século XVIII, do século XIX. Então é importante que a gente saiba o tanto que nós andamos com a superação do dura lex ad lex, o tanto que nós andamos com a superação do juiz boca da lei, mas o tanto de responsabilidade. Não quero fazer papel de Homem-Aranha, que com o poder vem a responsabilidade, não. Mas que, de fato, o pós-positivismo nos convida a todos a uma série de questões muito problemáticas. Tanto mais principiológica, tanto mais aberta semanticamente como é o texto constitucional de 88, maiores são os problemas pela grande entrada dos discursos ideológicos que, evidentemente, podem se fazer presentes. Claro que o direito
Ninguém pode cometer um desatino de achar que o direito está desatrelado de alguma ideologia. Professa-se ideologia no dia a dia da vida. Todo cidadão que tem concepção, a mínima concepção do seu papel no mundo, se vê como político de transformação, é claro que ele defende uma ideologia. E essa ideologia vai o acompanhar para todos os seus afazeres diários, teóricos, enfim, e tudo mais. Sabendo disso, a gente precisa lidar com os princípios, com essa abertura semântica do texto constitucional, para que nós também corramos o risco de ver, de novo, uma briga permanente entre arbítrios, entre arbitrariedades. Esse grupo prefere tal ou qual opção e a justificativa está sempre pronta, está na Constituição. Então o princípio da dignidade humana tanto serve a um discurso punitivo, quanto serve a um discurso não punitivo. Na medida em que você pode dizer ao sistema carcerário, portador de violações permanentes de qualquer estágio civilizatório, nos quadros do nosso contexto brasileiro, evidentemente, na Irlanda, se sabe, com maior exatidão, sistemas penitenciários muito melhores, muito próximos de algo em que seja apenas a privação da liberdade e não a inflição de castigos. Né? Mas é preciso também que você perceba que a dignidade humana também é algo que pode servir um discurso punitivo e que não precisa ser necessariamente arbitrário. Por quê? Porque a gente já entendeu o conceito de co-culpabilidade do Estado, que não nasceu com Roxin, nasceu com desde a primeira pessoa, que pensou numa civilização, sabe que o homem é produto do seu meio. Enfim, toda gestão da coisa pública, ela produz um certo grau de desigualdade. Se você está falando de um Estado subdesenvolvido, um Estado em desenvolvimento, você vai ter muito mais a possibilidade de lidar com essa brutalidade da realidade. Então nós produzimos, sim, nós produzimos o pobre no nascimento, nós impedimos que o pobre tenha acesso aos bens civis, isso a gente sabe, e depois, no final do ciclo, a gente usa o direito penal, a mão do direito penal que encerra esse ciclo, punindo, de novo, aquele que não conseguimos, ou talvez não tenhamos interesse também em que ele se tornasse de fato igual. Igualdade, enquanto conceito formal, é das coisas mais irritantes que a gente tem hoje em dia. As pessoas se referindo à igualdade. Pô, fala sério, você não está falando de igualdade. É evidente que você não está, a menos que você contextualize. Que tipo de igualdade você está falando? Não é? Quando alguém se põe contra uma ação afirmativa, não estou dizendo todas, mas algumas ações afirmativas pretendem exatamente recuperar essa desigualdade que se põe no plano material, que é aquela que de fato impede que as pessoas sejam ou tenham as mesmas possibilidades. Mas é possível que você defenda com o patamar ou com o paradigma da dignidade humana um discurso racional de punibilidade. Sim. Sim, porque quando a gente diz que o Estado é culpável, é corresponsável, eu gostaria que vocês me dessem o nome do Estado. É muito fácil a gente dizer que o Estado produz miséria. Então vamos dizer quem é que produz essa miséria. Porque é preciso responsabilizar quem produz essa miséria. É preciso que essas pessoas, e o Brasil é roubado diariamente, de manhã, de tarde e à noite. Recursos públicos são desviados, grandes organizações, uma promiscuidade incontrolável entre o público e o privado, são responsáveis pelo desvio de verbas que poderiam realizar algo de bom em torno e em favor da dignidade humana. Então é preciso também que a gente saiba que tão irracional é o discurso punitivo, absolutamente irrefletido, acrítico sobre as consequências do direito penal, mas também é um pouco irracional esse discurso abolicionista que não quer ver nenhum tipo de responsabilidade penal para aqueles que não têm absolutamente nenhuma consideração com a cidadania, com as pessoas que precisam de uma ação política, da gestão pública em favor da realização da igualdade. O tema principia, portanto, com esse grande drama que é a Constituição e a abertura dos princípios, aqui no campo da interpretação. O segundo passo é chegar no funcionalismo enquanto nova epistemologia,
ver o que o funcionalismo oferece para o direito penal, para o processo penal, e depois a gente fechar dizendo se é possível lidar com um suporte hermenêutico dos direitos fundamentais para resolver todos os nossos problemas, ou se nós precisamos também fazer uma opção teórica em favor de um modelo de sistema. E aqui eu explicito mais claramente a importância do pensamento sistemático. Sei que esse Santa Catarina talvez não seja o melhor ambiente para se falar com pensamento sistemático, porque é conhecido a tradição de seus acadêmicos em torno do pensamento tópico, né? Mas é claro que para o direito, muito particularmente para o direito penal, a importância do pensamento sistemático é fundamental, é visível, já que você precisa de um sistema bem articulado, de uma dogmática bem elaborada para resolver os inúmeros problemas que surgem no dia a dia da aplicação do direito. É claro que essa é uma consideração de índole dogmática. Eu não estou, evidentemente, entrando no terreno da deslegitimação do sistema, que é possível também em vários outros tipos de pensamento, né? Então, a importância do pensamento sistemático diz respeito à dogmática jurídica, que é uma que nós pretendemos abordar nessa fala aqui. Um dos maiores problemas, então, que surge no pós-positivismo, me parece, é o descontrole completo, sem um referencial. Eu lembro que Tércio Sampaio dizia da inevitabilidade dos pontos de partida, quando se refere à dogmática jurídica, e a gente precisa mesmo ter um certo controle, porque os princípios são tão abertos, nós precisamos... Como é que a gente fecha essa conta? Cabe qualquer discurso estratégico, qualquer grupo pode se valer. Todo mundo sabe o que foi feito com a obra de Kelsen, não é? Do positivismo. Como se apropriaram de certo tipo de pretensão de fazer ciência, como teve Kelsen, e um tipo de governo, um tipo de orientação política, social, acaba se apropriando disso para fazer o tipo de justificativa, né? Completamente diferente. Então, me interessa muito aqui, nesse primeiro momento, chamar a atenção dos senhores para a perda de soberania. Isso mesmo. Há uma grande perda de soberania e uma perda de democracia. Quando a gente quer falar em Constituição, porque me valida da fala do Dr. Aramis, quando a gente quer falar de Constituição, a gente tem que estar disposto também a suportar o ônus de ter que lidar com a Constituição. Porque a Constituição não é obra de Deus. A Constituição é obra do homem, que comete muitos erros, inúmeros erros. Como, por exemplo, a meu juízo, é a vedação do exercício do mandato eletivo para analfabeto. Um país de analfabetos não pode, quando quer falar em democracia representativa, impedir que essas pessoas chefiem as chefias municipais, pelo menos, locais. Então a Constituição comete erros, como, por exemplo, a inafiançabilidade constitucional, que é uma bobeira, uma bobagem quase que inexplicável no contexto de 1988, quando você chega para dizer: nós queremos agora para romper com todo um paradigma autoritário da legislação processual, e vem o legislador e ainda fala em liberdade provisória, ainda fala em inafiançabilidade, como se isso tivesse um sentido de impedir qualquer forma de restrição da liberdade. Não é necessário que a gente entre nenhuma linha a mais sobre esse assunto, já que agora o Supremo... Eu não sou de argumento autoritário, evidentemente, mas quando você está falando de alguns temas em que há convergência completa entre uma doutrina sadia e pensada, crítica, e a posição do Supremo Tribunal, não vale muito a pena a gente prosseguir na discussão do assunto. Então, a inafiançabilidade não tem sentido algum. A pretensão era de impedir a restrição de qualquer forma de liberdade. O Supremo, recentemente, afastou essa possibilidade. Quando eu digo que há uma perda de soberania e uma perda de democracia, quero dizer com isso o seguinte: entre tantos autores de direito constitucional, nós vimos o crescimento da argumentação constitucional. Em todos os setores do direito, brandia-se e ainda se brande o argumento constitucional, como se fosse realmente decisivo. Então a gente precisa constitucionalizar o direito civil, também o direito comercial, enfim, daí se segue. A consequência disso foi o seguinte: se há sempre uma argumentação constitucional envolvida num conflito de interesse ou num processo judicial, qualquer que seja a sua configuração, a porta sempre estará aberta para que se chegue ao Supremo Tribunal Federal. Por quê?
Porque quando você argumenta com a Constituição, você permite o controle de constitucionalidade e esse controle vai ser exercido pelo Supremo, cada dia com muito mais arrogância e cada dia com muito mais apetite. De tal maneira que a gente se depara com um quadro em que o direito não é mais o direito como pensávamos. O direito hoje é a própria supremização. Todos os fundamentos, todos os argumentos, todos os princípios constitucionais estão sendo definidos de modo absolutamente perigoso pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho a constitucionalização do direito, de modo muitas vezes acrítico, não é o caso do processo penal. O processo penal é a disciplina que mais endereço encontra na Constituição. Isso me parece fora de dúvida. Mas quando você abre qualquer possibilidade a um encontro com um princípio constitucional, você realmente renuncia à democracia, você renuncia à soberania popular. Porque nós não podemos mais dizer nada porque o Supremo já disse. Quando começa a vida, o Supremo quer dizer quando começa a vida. A gente espera de democracia, um poder judiciário centralizador, que tudo decide. O que sobrou para os juízes de direito? O que sobrou para os tribunais de justiça, para os tribunais regionais e federais? Não sobrou nada, foi o STJ. O Supremo põe a mão sobre tudo. Então, me parece que esse é um primeiro problema de dogmática constitucional. Se é possível falar em dogmática constitucional, e eu acho que é possível. A gente precisa saber que, quando a gente fala de carta política, a gente também precisa delimitar alguns sentidos, e isso implica construção de unidade dentro de um sistema constitucional, para que a gente possa lidar. Peraí, aqui não deve chegar ao Supremo. Aqui a gente tem que deixar que é só matéria de conformação legislativa. Eu não aguento mais essa história de que tudo é inconstitucional. Com devido respeito a ilustres amigos, respeito intelectual, respeito afetivo e tudo mais, mas há um excesso de inconstitucionalidades que parece que não há separação entre as minhas preferências e o texto constitucional. Então fica assim, eu tenho tal escolha, tal desejo, tal pretensão teórica. Eu tenho tais pretensões, tal concepção de mundo da vida. Eu quero um mundo assim. O legislador não acolheu a minha pretensão. O que eu digo? É inconstitucional a lei. É uma fórmula mágica para que eu legitime o meu argumento, para que eu legitime a minha pretensão, e assim eu ainda dou um colorido jurisdicional à coisa, ou justificante à coisa, ou sei lá o quê. O que isso significa? Então é preciso saber perder. No direito é preciso saber perder. A Constituição está lá, a Constituição é algo que tem que se manter vivo, e para se manter vivo é preciso que nós sejamos ouvidos, é preciso que nós participemos, e isso só vai ser possível a partir de uma hermenêutica dos direitos fundamentais, por meio da qual, de fato, se busque um consenso racional sobre as grandes questões. Eu também, talvez não tenha agora, por enquanto, indicado uma alternativa mais clara, mais efetiva de como se constrói uma hermenêutica dos direitos fundamentais. Eu quis primeiro dizer, olha, nós temos que reduzir essa abertura dos princípios. E isso me parece que, aqui no campo da interpretação, que é possível que a gente estabeleça alguns conceitos com caráter vinculante ou vinculativo. E o primeiro conceito que surge é o conceito de Estado de Direito. O conceito de Estado de Direito no mundo pós-moderno. No mundo atual. Não é uma ideia de, como já se defendeu, o Estado de Direito é o que se organiza por normas, por leis, que é uma bobagem sem tamanho. Claro que qualquer Estado legislativo ou legislado, ele pode abarcar as maiores barbaridades. Então o Estado de Direito não é isso. O Estado de Direito é um conceito ou que se faz, ou se constrói discursivamente em busca de um consenso, ou é uma noção básica, e aqui um núcleo dogmático fundamental, que é o núcleo dos direitos humanos. Então é possível que você construa a ideia de Estado de Direito, e essa é a ideia que mais campeia, que mais obtém adesão no Brasil, a partir da vinculação desse Estado à realização dos direitos fundamentais. Direitos humanos, que são tratados, que são trazidos à configuração de fundamentais, porque fundam a ordem política e social. Bom, até aqui não foi muito, porque aqui nós estamos no patamar da definição política do modelo de Estado, mas a gente pode andar mais e dizer, olha, o primeiro passo é a definição do modelo político, mas
Com ele a gente avança para a estruturação do sistema jurídico. E aí sim, quando você dá eficácia subordinante a essa definição de Estado de Direito, absolutamente atrelada à realização dos direitos fundamentais, você estabelece um paradigma de interpretação. E aí você pode falar em proporcionalidade. Não essa farra absurda, essa farra que todo mundo faz sobre proporcionalidade. Todo mundo fala em proporcionalidade e você nem sabe qual é o sentido que o cara quer dar. E quando o cara é muito culto, ele fala assim, ainda tem a razoabilidade. Aí ele fechou o argumento com chave de ouro. Não é nada disso, a gente precisa saber que proporcionalidade já tinha em Aristóteles, pelo menos a percepção da proibição do excesso. A proporcionalidade como lente ou como pauta de interpretação que quer reduzir o objeto da sua aplicação, que é o direito, de tal maneira que com essa proibição de excesso você reconfigure o modelo legislado positivo às determinações vinculantes desse Estado de Direito. Eu que pretendo dar exemplos concretos. Teoria é muito fácil. Quem se propõe a falar sobre direito precisa, sim, se valer da dogmática, mas precisa apresentar casos concretos em que é possível você deduzir ou aplicar aquele referencial teórico que você escolheu. Né? Então a proporcionalidade surge, primeiro, como controle de validade da norma na perspectiva da proibição do excesso. Leis penais podem ser censuradas com a invalidade exatamente porque elas podem violar princípios fundamentais do direito penal nesse contexto, como, por exemplo, a lesividade. Uma norma penal que não contenha lesividade visível há de ser reputada como inválida, como inconstitucional. Não é? Eu quero com isso oferecer para vocês pelo menos um recurso argumentativo. Eu não sei o que são concursos públicos, eu estou profundamente desolado com os caminhos que estão levando o direito brasileiro, porque você tem direito dos tribunais, você tem direito dos operadores, você tem direito dos concursos públicos, direito dos cursinhos preparatórios, e isso é tudo uma loucura geral. A gente precisa entender que o direito é o modo de tornar possível a coexistência humana, mas a partir de algumas premissas. Então, se nós estamos falando de um modelo constitucional de Estado de Direito, é preciso que a gente faça algo com isso. E esse algo que eu proponho é utilizarmos mais dessa pauta da proporcionalidade como redução do aparato incriminador, do aparato punitivo. Talvez aqui surja em vocês um alerta. Quem leu Zaffaroni, talvez aqui tenha percebido que isso se aproxima um pouco do funcionalismo redutor de Zaffaroni. Mas não é isso. A minha perspectiva não é funcionalista, e creio que o ilustre mestre argentino também está equivocado na sua escolha teórica, enquanto a referência feita ao funcionalismo. Funcionalismo, uma coisa não pode ser menos, ela precisa ser antes para ser menos. Eu não posso dizer que exista um funcionalismo redutor em si mesmo. O funcionalismo é a definição de um modelo, de um sistema orientado por uma função. Então não pode haver uma função que seja ser menos. Percebem? Eu repito. Ou então discutamos depois, no final, de tal modo que isso não deixe dúvidas. Mas então, a proporcionalidade, portanto, surge como proibição do excesso, mas hoje vocês precisam estar muito atentos, porque o grande manejo da proporcionalidade, e muitas pessoas não entendem isso, porque até hoje você encontra as pessoas falando assim, em ponderação de valores, em ponderação de interesses, quando na verdade não é disso que se cuida. Se nós estivermos falando de aplicação do direito, nós não vamos falar em ponderação de valores e nem de interesse. Quem faz ponderação de interesse e de valor é quem cria normas. Quem escolhe as normas, escolhe a preferência axiológica. Então eu prefiro isso, uma ideia de bem, de justo. Essa é a minha escolha. Quem aplica o direito posto, o direito escolhido, não lida com hierarquia de valores, a não ser que tenha sido essa a escolha do direito positivado. Se não for essa a escolha, o que faz o critério da proporcionalidade na aplicação do direito é uma ponderação
de normas, uma ponderação de normas, a fim de que você estabeleça critérios para a escolha da norma de preferência. Quando você tiver um caso concreto, no qual um debate argumentando com, por exemplo, a liberdade de imprensa, esse é um exemplo usual e clássico, e alguém argumenta com o direito à imagem ou à honra, você não vai fazer escolha de valores. Quando você for julgar procedente ou a favor de uma parte ou de outra, você vai fazer o critério de escolha de norma mais adequada à solução do caso concreto, e não uma ponderação de valores. Andemos para que a gente chegue em questões de dogmática, que tenho certeza que os senhores estão preferindo um debate que mais visualize essas perspectivas que são teóricas. A proporcionalidade, portanto, ela é a proibição do excesso, mas ela também é outra coisa muito importante, já que ela pretende, na perspectiva do Estado de Direito, reconhecer e afirmar direitos fundamentais, ela é também uma outra pauta, ou seja, há uma dupla face. Essa face que fala a lei do Streck, entre outros, é claro, que é proibição do excesso e também máxima efetividade. É claro que você deve dar uma interpretação que melhor favoreça a realização dos direitos fundamentais. Isso nem novidade é. Nunca foi novidade. Maximiliano já trabalhava com a ideia de que normas que instituem direitos subjetivos devem ser interpretadas ou podem ser interpretadas extensivamente ou criativamente, e normas que restringem o direito não devem ser. Então não tem novidade nenhuma. O problema é que o discurso fica mais sofisticado quando se fala agora nessa tensão entre normas constitucionais. Bem, direito penal e proibição do excesso. O ambiente do direito penal é proibição do excesso. O ambiente de outros direitos, que não sejam sancionatórios, podem ter outra configuração. A ênfase pode ser dada, por exemplo, na máxima efetividade dos direitos. Mas o direito punitivo sancionatório, como é muitas partes do direito administrativo, como são, essa leitura tem que ser uma leitura orientada pela lente da proibição do excesso. Quais são os princípios fundamentais de direito penal? Você pega um livro, Manual de Direito Penal, X. Você abre e vê lá, princípios fundamentais de direito penal. Aí você vê intervenção mínima, você vê lesividade, não sei o que lá mais. E você fica sem saber de onde vem aquilo. De onde vem aquilo? De onde esse rapaz tirou isso? Isso é uma máxima universal para todo o direito penal ocidental? Isso é uma declaração de bons propósitos para orientar uma política criminal? Ou isso são princípios mesmo que estão na base do direito penal? Afinal, o que é isso? Então me parece que eu posso deduzir desse paradigma do Estado de Direito vinculante para a interpretação e aplicação do direito, eu posso deduzir também a intervenção mínima. Quem quer fazer do direito penal um direito penal mais amplo, mais abarcador de outras virtudes ou de outras proteções, porque a ideia de bem jurídico às vezes também precisa ser melhor explicada. Porque o direito penal serve à proteção de bem jurídico, serve, mas é assim, é por isso que tem gente dizendo que a máxima efetividade do direito, a face da proporcionalidade, pode ser entendida como a proibição de proteção deficiente. E eu não sei se isso é adequado ao direito penal. Me parece que não é. Percebam? Proibição do excesso, uma face. A outra, proibição de proteção deficiente. Eu acho que essa perspectiva é dramática, porque ela amplia o horizonte de proteção. E como se houvesse uma eficiência intrínseca ao direito penal, o que a gente sabe que não existe. Então me parece que a gente pode trabalhar a ótica aí apenas da máxima efetividade de proteção, quando houver uma previsão de tipo. Intervenção mínima, portanto, é o primeiro postulado que se deduz de um Estado democrático de direito, que se deduz do princípio da proporcionalidade, ou do postulado, como prefiro, da proporcionalidade. É intervenção mínima, é exigência do Estado de Direito. O outro, lesividade. Lesividade e tipo penal, ou seja, eu configuro a lesividade no direito penal segundo haja uma tipicidade de corte material e uma tipicidade apenas de juízo de subsunção. O que eu quero dizer com isso? Tipicidade formal, tipicidade material. Tipicidade formal é apenas o ponto de partida. Eu não posso nem falar em direito penal ou em aplicação de tipos se não houver subsunção do juízo do fato à norma. Então, muito claramente, tipicidade formal é ponto de partida.
Para que eu termine o ciclo do exame da tipicidade, não vou chegar na imputação objetiva para falar de resultado, mas ainda no juízo de tipicidade, eu vou chegar e chamar a exigência da tipicidade material, que está atrelada à lesividade. Lesividade é isso, a exigência de direito, perdão, de tipicidade material, ou seja, de atingimento efetivo do bem jurídico protegido naquele tipo. E aqui é importante que a gente diga também sobre a insignificância. Às vezes eu fico chocado como a nossa doutrina, aliás, assim, de modo geral, o que a gente percebe é que o direito está absolutamente invadido pela falta de inteligência. Não é uma arrogância pessoal quando a gente fala de inteligência, não são níveis de percepção do entendimento ou do raciocínio. Não é isso. É pela preguiça mental. Então as pessoas não querem pensar, elas querem apenas reproduzir. Então existe uma indústria cultural que é produtora de saberes dirigidos para isso ou para aquilo, para as finalidades, cada um escolha, e a gente sabe quem quer mais, quem precisa mais hoje, quem procura qual é a grande indústria? É a de concurso preparatório. Evidente. Essa é uma indústria que abastece escolas, que abastece produção cultural, livros a dar com pau, uma coisa impressionante, o cara tem 3 anos de formado, já tem curso didático de direito constitucional. O cara nem pensou ainda, não refletiu. No máximo pode ter lido 4, 5 livros. Isso não faz dele um doutrinador. Então eu vi um livro, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Não quero falar em direito penal constitucional esquematizado. Esquema, né? Esse dia eu me deparei lá, um livro de direito penal, do professor, como é que chama o esquematizado? Como? Isso. Vocês todos sabem de qual é essa. E estava lá direito penal. E eu falei, diabo, é isso, esse moço escrevendo direito penal? Não, ele é o coordenador. Então tem uma coleção coordenada por fulano. Quer dizer, é uma coisa assim, abjeta. Vamos enganando, vamos iludindo essa turma aqui. Mas o livro que eu li é pior. Eu vi na estante dizendo assim, direito penal ao vivo. Ao vivo. Eu tive que comprar, porque eu devia ter um CD com os melhores momentos do livro. Não tinha o CD. Nossa, impressionante. Tem um resumão de plástico. 2 filhos formados em direito, peguei um com ele. O resumão. Peguei. Não. Sem mesada, 3 meses. A insignificância é a coisa mais óbvia do mundo. Quando você lembra do positivismo, você começa a pensar o seguinte: o que se acreditava no positivismo? Se acreditava primeiro na onipresença, na onipotência do legislador. Dura lex, sed lex, é isso. Dura a lei, mas cumpra-se a lei, porque a lei é produto da soberania popular. É a consagração da liberdade. Esse era o pressuposto do positivismo. Então, o que ele vendia? Ele vendia segurança, estabilidade. O que está na lei, cumpre a lei. Porque a lei é a única coisa que nos separa dos animais. É um projeto ou é um processo civilizatório a gente realizar essa coexistência pela lei. Muito se fez, muito se disse, muito se demonstrou a absoluta deslegitimação do argumento, dado que o processo de formação das leis se inicia pelo olhar que tem que ser lançado no grau de democracia que atingiu essa civilização. Então você vai perceber que a lei está muito longe de consagrar a soberania popular. Está muito longe. E isso é apenas uma das etapas do desmonte do pensamento positivista legalista. Mas tem algo que a gente precisa pensar. Quando a gente fala em tipos penais, a gente fala em linguagem. E assim a gente tem que lembrar dos elementos normativos do tipo. Os elementos normativos do tipo têm a sua importância exatamente por oferecerem aos intérpretes e aos destinatários
se é que vale a pena usar essa linguagem ainda, aos destinatários da norma, uma compreensão mínima sobre o significado de algo. Eu não posso fazer um tipo penal protetor do patrimônio, dizendo subtrair tantas quanto sejam as coisas submetidas à subtração. Eu teria que dizer vestido, cachecol da Gol, eu só repassei como foi dito. Eu teria que dizer lápis, caneta, garrafa d'água, eu teria que declinar todas as coisas que são passíveis de subtração. Então eu não posso fazer isso numa papel, numa tinta, numa espaço, numa paciência. Eu digo o quê? Eu digo que há um elemento normativo chamado coisa. Subtrair coisa alheia móvel, com isso eu fecho. Deixo aí para o intérprete a compreensão do significado disso. Agora, eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com tipo, com proteção, com lesividade, tipicidade material. Por isso, quando alguém fica dizendo princípio da bagatela, gente, bagatela não é princípio coisa nenhuma, é postulado evidente. Evidente que lesividade significa lesão, lesão efetiva ao bem. Então, quando alguém subtrai uma tampa de caneta, é coisa, é alheia, é móvel, é tipicidade formal, ponto de partida. Chega, não chega, porque não chega no patrimônio. Então, eu já excluo o tipo para aquele caso desde a saída, por entender o seguinte: não existe um idioma completo. As limitações linguísticas de qualquer povo impedem que se estabeleça um tipo decisivo e definitivo sobre uma norma proibitiva. Não existe possibilidade. Quando se critica o crime, a definição do crime de organização criminosa, ora, sente-se e vai se construir um tipo de organização criminosa. Vai, não tem como definir. Ou você tem boa vontade para enfrentar o problema, ou você não tem. Depende de querer. Porque você vai sempre faltar, vai ter sempre uma abstração, né, um conceito indeterminado que é estrutura. O que é estrutura? É tudo muito complicado, informal ou não. Construir tipos é difícil. Mas eu tenho certeza que as organizações criminosas sabem perfeitamente que aquele tipo é dirigido a eles. Não duvido. Eles veem claramente qual é o objetivo e que eles são um alvo. A propósito, ou ao propósito, não vejo inconstitucionalidade deste tipo penal. Não, na lei 9 que estabelece aquele tipo, no artigo 2º. Bom, eu queria dar exemplos concretos de como é possível aplicar a proibição do excesso em direito penal. Eu não vou trocar como faz Lênin Streck, como fez o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nesse ponto eu me aparto dessa compreensão, respeitosamente. Mas há uma jurisprudência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, tantas vezes repetida, ela gerou uma súmula de protesto no STJ, que diz respeito àquela concurso de agentes no furto e no roubo, o aumento de pena. Não é isso? Ali se argumenta, o argumento é ponderável, com ele eu não me alinho, mas o argumento é ponderável, se argumenta que há uma majoração em muito maior escala no furto e menor escala no roubo, e relativas ao mesmo fato, concurso de pessoas, e que isso seria uma desigualdade de tratamento. Eu não concordo, exatamente porque estão faltando mais elementos na fixação da premissa. Ou seja, eu quando faço contas, eu estou falando de grandezas, estou falando de quantidade de pena, quantidade de aumento, quantidade de diminuição. Então eu tenho que usar todos os referenciais de grandeza que estão no tipo. Então quando eu tenho uma pena mínima do roubo, que é muito pequena, que é muito mais alta que a pena mínima do furto, eu posso compreender que o aumento em relação ao furto seja um patamar superior, se eu de fato desvaloro o comportamento pelo acréscimo do concurso de agente. Percebe? Então não é desse tipo de raciocínio que eu estou me referindo. Eu estou me referindo às respostas que são dadas pelo próprio sistema. O latrocínio, qual é a pena mínima do latrocínio? Quanto? 20 anos. Pois é. O latrocínio, a gente olha para o tipo penal e vê claramente que ali se protege o patrimônio e se protege a vida. Vai ter uma censura a mais. Há de ter. Porque, em princípio, o legislador já deveria se contentar com o tipo do 121 no tipo do caput 157. Ali se protege a vida e ali se protege o patrimônio.
Então por que é que tem uma forma qualificada que eleva a pena em 100%, já que eu considero a pena mínima do furto simples de 4 e do homicídio simples de 6. A somatória me dá 10, enquanto o do latrocínio me dá 20. Então eu preciso descobrir, como toda interpretação implica também um juízo acerca da ratio legis, no melhor sentido que isso pode ter, que é a busca da razão, da explicação lógica da adoção do critério. Então, eu vou buscar e vou entender o quê? O que acontece nisso daí? Qual é a censura maior? Qual é o acréscimo de reprovação? Bom, nós podemos querer proteger melhor as situações de ataques às propriedades, de tal modo que saiba a gente que essa invasão, essa sede à coisa, não pode ser tão desmedida, porque se você atingir a vida humana, você será mais gravemente reprovado. Esse é um raciocínio possível para explicar a censura tão redobrada que há nesse crime. Como quer que seja, eu fiz algumas operações aritméticas e encontrei a impossibilidade real e concreta de se aplicar a pena mínima de 20 anos. Se você somar um roubo qualificado com um homicídio qualificado, você não vai chegar a 20 anos de pena mínima de saída. Mas isso, para mim, não é o mais importante. Talvez eu tenha feito uma conta errada e talvez se chegue. O que dizer, então, de um roubo simples com um homicídio qualificado, um homicídio simples com um roubo qualificado? Não chega nunca. Apenas o máximo de cada um poderia, em tese, atingir um patamar como esse. Mas a minha pergunta é, e o homicídio culposo? Você, juiz, se depara diante de um crime de latrocínio, o Ministério Público requer o quê? A aplicação do artigo 157, parágrafo 3º, com pena mínima de 20 anos, com resultado morte culposa. Culposa! Você entrou para pegar uma coisa, pegou a bolsa, arrastou a pessoa que segurava a bolsa, ela bateu a cabeça e morreu. E você quer realmente que toda aquela especulação sobre o grau de censura que cresceu a pena em 20 anos seja aplicado nesse ato culposo? Isso é um delírio absurdo. Mas eu não estou aqui dizendo que é uma questão pessoal, de arbítrio pessoal. Eu estou dizendo que o sistema penal responde diferentemente a essa questão. Eu posso muito bem não aplicar o 157 sem reputá-lo inconstitucional. Eu não aplico o 157, parágrafo 3º, no caso de morte culposa, exatamente porque a solução já está contida no 121, homicídio culposo com roubo qualificado em concurso material. Eis a pena cabível para este fato. Homicídio culposo em concurso material com roubo qualificado. Não há um erro no meu juízo de tipicidade. Todos os tipos penais que eu estou aplicando são adequados à espécie. Erro de pessoa. Há dois erros muito claros no Código Penal. O erro de pessoa, quando você quer matar uma pessoa e atinge outra. Você confunde essa pessoa. Passa lá o transeunte. Bela palavra, não é? Transeunte. Tem que usar sempre uma alternativa para falar transeunte. Passa o transeunte. Você vê nele a figura de A, que não é A, é B. Você atirou e matou. Solução do Código. Você responde como se estivesse querendo matar A. Solução do direito penal comparado à mesma. Está correto. O bem jurídico é vida. Não se protege vida de A, protege vida de A de B. Ok? Está tudo muito certo. Só que no erro, na derratio ictus, quando você, o erro na execução te conduz a um resultado além ou outro, o Código diz que a solução é a mesma do erro de pessoa. O nosso Código, não os códigos por aí afora. Não os códigos por aí afora. A maioria dos códigos dá tratamento diferente. Por quê? Porque na realidade, o erro na derratio ictus é quando você atira numa pessoa, A, que você vê que é A, e esse tiro pode acertar A ou pode não acertar e acertar B. Então, o plano da convencionalidade, da realidade, o que a gente chama de realidade, indicativo, você tentou acertar B, A e acertou B. Significa que você tem uma tentativa de homicídio e um homicídio culposo. Esse é o significado, que me parece, do seu ato. Você quis matar alguém, errou. Tentativa de homicídio.
seu dolo está presente. Você acertou B quem você nem queria acertar. Então você tem um homicídio culposo. Quando o nosso código diz que você responde como se tivesse querido acertar A, você, na verdade, mistura erros completamente diferentes. Erro de execução com erro de dolo. E isso tem consequências drásticas, porque a somatória do homicídio culposo mais a tentativa de homicídio é menor do que o homicídio. Então, mais um exemplo, você vê que um critério de interpretação pela proibição do excesso, você pode encontrar no próprio Código Penal a solução. Chega disso, né? Também cansei. Vamos ao funcionalismo, que é algo que precisa ser falado. E olha que eu já vi alguns livros de amigos sobre funcionalismo que quase acabou a amizade. Não, sinceramente, é algo dramático. Eu sugiro a todos um livro de Bobbio chamado Da Estrutura à Função, que é um primeiro passo, porque Bobbio tem uma formação ampla, é um homem erudito, conhece muita teoria do direito, conhece muita filosofia, e ele realmente tem uma leitura muito interessante, apesar de ser um tradutor crítico de Kelsen. Bobbio é muito mais do que isso. Ele vai mostrar que o direito até a metade do século passado trabalhava com a ideia de estrutura, discutia muito a estrutura, ao invés de discutir a função do direito. Então, é recente o debate do funcionalismo. O funcionalismo não é uma pergunta sobre o que é o direito. Esse é um debate do estruturalismo. A pergunta do funcionalismo é: para que serve o direito? Então, é claro que o funcionalismo já começa levantando uma questão. Parte do ponto de vista da legitimação do direito. Quando você diz que alguém está trabalhando na perspectiva funcionalista, ele está legitimando o direito penal. Então, nós não vamos aqui discutir a criminologia crítica, as possíveis... esse é um outro debate igualmente importante, mas que não se faz presente na minha fala e nem na fala do funcionalista, que quer discutir dogmaticamente a construção do sistema penal, enquanto tal. Então é o seguinte, a primeira questão é conceitual. O que seria o funcionalismo na história do direito penal? É uma história de sistemas. O direito penal trabalhou com um horizonte, até a década de 60 do século passado, que é o horizonte do naturalismo. Ou seja, a construção de modelos penais articulado em elementos da natureza, muito explicado, muito facilmente explicado, até porque o causalismo surgiu na tentativa de fazer ciência enquanto modelo de ciência da sua época, que era a ciência da natureza. Então, daí o causalismo é facilmente compreendido nessa perspectiva. O finalismo surge mudando um pouco a cara, por entender que havia ali um completo abandono de elementos ontológicos, elementos do ser, que, por exemplo, Weltzel via como necessidade de proteção do ser humano. O direito não pode regular tudo, não pode ter uma norma penal me proibindo de abortar, dizia Weltzel expressamente. A natureza não pode ser controlada, são coisas do ser que o mundo das normas não pode regular, em resumo. Eu posso proibir apenas o comportamento abortivo, não posso proibir o aborto em si. Então, esse paradigma naturalista trazia em seu bojo elementos ontológicos, não todos, mas o finalismo sim, e, essencialmente, a imputação pelo nexo de causalidade. Esse é o ponto alto do sistema naturalista. A imputação do resultado não era obtida por critérios jurídicos, e sim por critérios naturalistas. Aí vem condição sine qua non, aquela coisa toda. Né? O funcionalismo surge, portanto, na década de 60 do século passado. É estranho falar do século passado, né? A gente que já virou a serra, mas sim, está aí tão perto, mas é o século passado. A ideia era, nós estamos falando de um sistema penal, sistema jurídico, sistema do dever ser. Então é preciso que a gente construa um modelo só com elementos jurídicos, normativos, porque assim a gente controla o quê? O resultado final do processo. O funcionalista quer orientar a sua articulação, o seu sistema jurídico, por meio de critérios normativos que assegurem que a função declarada na política criminal, para que serve o direito penal, seja efetivamente cumprida e atendida quando o resultado final da aplicação do direito. Isso pode ter ficado um pouco abstrato.
A política criminal é entendida como aquele movimento, aquele espaço, aquele ambiente no qual se escolhem as finalidades do direito. O que vamos fazer com o direito penal? Ok, está escolhendo. Prevenir delitos. O colega perguntou. A reincidência como critério de aumento de pena faz sentido? Faz todo sentido num direito penal que diz que a finalidade da pena é prevenir delitos. Faz todo sentido. Se eu quero prevenir delitos, você repetiu, eu quero mais ainda. Do ponto de vista lógico, faz sentido. Embora eu não concorde, mas faz sentido. Então o funcionalista quer dizer o seguinte: essa deliberação de finalidade, ela não pode ficar lá na política criminal não, porque isso é muito abstrato. Dogmática é a aplicação do direito positivo. E ela perde todo o significado se ela for deixada na política criminal. Então o que eu vou fazer? Roxin trabalha a ideia de que o direito penal, a função do direito penal é prevenir delitos, do ponto de vista positivo. Com isso, ele pega a função de prevenção de delitos e leva para a dogmática penal dele e coloca lá na culpabilidade. De tal modo que o fato para ser punido não basta ser tipo ilícito culpável. É preciso que ele realize a função declarada. Isso é funcionalismo. É você construir um sistema orientado pela função, controlando até o último estágio de aplicação, se ele atende essa função declarada. É isso e mais nada, funcionalismo penal. Dizem que Klaus Roxin tem um modelo de funcionalismo teleológico. Eu não sei se Sua Excelência, que também assim definiu, não entendo alemão, então não posso dizer se foi ele que assim definiu. Se foi ele, eu ousaria dizer que é uma redundância, porque não pode ter um funcionalismo que não seja teleológico, evidentemente. A função é teleologia. Eu quero chegar a algo. Né? O modelo de Jacobs, ou Jacó, entre os íntimos, é um modelo problemático. Mas queiram endereçar as críticas ao ambiente correto. É só isso que a gente espera. Não tem problema nenhum você não concordar e criticar. Mas, por favor, entenda onde você está criticando. Jacobs tem uma percepção de sociedade, sistema, diferente daquela de Roxin. Então, quando dizem que o modelo de Jacobs reduz o indivíduo ou a individualidade ao todo, é evidente, é superfetação, é óbvio. A proposta dele é essa. Ele quer fazer isso mesmo. Ele parte de um conceito de sistema, de sociedade. Então essa crítica para ele faz parte do assunto. Não é? É intrínseca ao sistema. É lumaniano. Embora seja tributário da teoria da pena de Hegel. Mas ele é lumaniano no que diz respeito ao conceito de sociedade. Exato. Então, vamos entender um pouquinho Jacobs, porque vocês têm interesse em fechar essa questão. Né? Jacobs parte de uma ideia de sociedade, no qual as pessoas interagem nessa sociedade e ele seria um observador. Ele está de fora. Essa interação social entre A, B, C, D e E, partícipes dessa sociedade em funcionamento, essa interação, ou dessa interação, surgiria o que se chama de identidade normativa, que não significa a convergência valorativa sobre ser bom ou ser ruim. Significa apenas, então, somente, que as pessoas entendem da mesma maneira o significado da norma. As pessoas passam o sinal verde porque esperam que o outro entenda o significado do sinal vermelho e parem lá também. Ou seja, há muita utilidade dessa compreensão de significados cognitivos, não de volitivos, mas cognitivos, para dizer que uma sociedade teria essa identidade quanto ao significado da norma. Simplesmente isso. A proposta de Jacobs é discutir nesse plano, apenas nesse plano. Então ele diz, o que é o crime? O crime é exatamente a violação do significado da norma. A norma que nós pensávamos que significava isso é contrariada por um comportamento humano. Então, o que pode surgir nessa visão social de pessoas que interagem? Se uma pessoa violou o significado da norma, ele pode se perguntar se o significado da norma mudou. A norma agora é outra, pode ser outra. Então, haveria uma perturbação da identidade normativa, de tal maneira que aquela perturbação
frustraria a expectativa de comportamento conforme aquele entendimento sobre a norma, e o crime não teria, a pena não teria uma outra função, apenas a de manter a validade da norma. Manter contrafaticamente, dizendo que a norma, apesar de violada, continua valendo. Eu estou apenas explicando os conceitos, eu não estou descendo a nenhum tipo de adesão. É perigoso, eu sei que aqui não deve ser perigoso pela qualidade intelectual das pessoas responsáveis pela escola, mas é sempre perigoso quando a gente fala alguma coisa. Eu escrevi uma apresentação de direito penal do inimigo, e isso criou alguns embaraços, porque aquela precipitação, né? Ah, você adere ao Jacobs, você é o demônio. Para início de conversa, Jacobs não é um demônio. Não é um demônio. Nem está falando tanta novidade assim. Segundo, Jacobs apenas disse, isso também pode ser objeto de crítica, que ele não está a fim de criar nenhum direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo sempre existiu e continuará existindo. O que é preciso, e ele alerta, é que você saiba identificar uma coisa da outra. Mais nada. Então eu não adiro a Jacobs, eu não adiro a modelos sistêmicos, porque a minha percepção de mundo e de direito penal não é compatível com a ideia do todo. A minha perspectiva, para mim, o direito penal é exatamente o da culpabilidade. E ser da culpabilidade significa, de um modo muito relevante, que é o direito penal da individualidade. É você olhar para a pessoa que está recebendo a imputação penal. Ela é merecedora de olhares e de investigações várias, que incluem a sua trajetória, de tal maneira que uma pena aplicada a um fato seja possível em relação a alguém e não seja possível em relação a outra ainda, não é? Bem, então o direito penal do inimigo seria uma consequência inevitável desse modelo de sistema formal. Inevitável. Por quê? Porque se eu digo que a pena é para manter a validade da norma, alguém perguntaria para ele, professor Jacobs, e aquelas pessoas que reiteradamente rompem com o significado da norma? Aquelas pessoas das quais não se espera o quê? O comportamento conforme a norma. Se espera o contrário. Se espera a violação da norma. Então ele diz, essa pessoa é a não pessoa. Essa pessoa é o inimigo. Uma péssima escolha de palavras. Até porque fez uma ligação com Carl Schmitt que não tem o mesmo significado. Não só por isso é uma péssima escolha de palavras, porque tem um aspecto beligerante intrínseco nessa palavra, e que não foi a intenção de Jacobs. Não foi essa a intenção. Eu acho que essa história de demonizar, mesmo quem você, depois de muito estudar e investigar, você refuta como diz o Alexandre, que não é o constitucionalista. Mas pode ser confundido com o constitucionalista e daí obter proveito ou vantagem indevida, tangenciando a ilicitude penal. Nem lembro mais o que eu estava falando. Mas então o que aconteceu? Essa pessoa que rompeu com essa ordem, dessa pessoa você só espera o comportamento contrário. Aí surge apenas aquilo que a gente já conhece, perigo. É o direito penal do perigo, é a antecipação do risco. Nada mais, nada menos do que isso. E quando eu vejo alguém que tem um curso preparatório com grande repercussão no mundo, no mundo não, no Brasil pelo menos, com mais de sei lá quantos mil alunos, e que se intitula, Sua Excelência veio há pouco num debate, ao lado de Francisco Munhoz Conde, que é um penalista sério, apesar de falar com as bobagens, é um penalista sério, e disse o seguinte: Jacobs não só é um demônio, como é um nazista ou é um fascista, ele, mais que isso, ele coisifica o homem, ele retira a natureza humana do homem. Não é possível. Tem duas opções quando se ouve uma coisa dessa. Ou a pessoa não leu, o que é dramático, porque está falando sobre o assunto, ou leu e não entendeu, o que é mais dramático, porque é um professor que está falando sobre o assunto. Então a gente fica assim naquele sofrimento. Qual terá sido o móvel desse comentário? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Precisa ler a obra. A obra diz assim: para essa perspectiva de sociedade,
A pessoa é pessoa de direito, pessoa com a qual você estabelece relações, vínculos de direitos e obrigações. Ora, evidentemente, se aquela pessoa é situada na concepção de Ágoras como alguém que rompeu com esse mundo normativo, eu não posso esperar comportamento dele conforme a norma. Então é claro que eu não posso dizer que eu devo tratá-lo como pessoa de direito, nesse sentido apenas, de vínculo de relações obrigacionais. Apenas nesse sentido. Não. As consequências serem as mesmas não muda o fato de que ele não tira a individualidade humana da pessoa. Tanto que a resposta é simples. Ele diz assim, se eu fosse fazer isso, eu não reclamaria de direito penal. Para que usar direito penal? Hegel sugeria, levanta o pau para o cachorro. Não é? Então, não faz o menor sentido você coisificar. A história não é essa. Bem, processo penal, como é que está o tempo? Está bom, né? Tá. Processo penal. Funcionalismo em processo penal faz algum sentido? Aqui as minhas críticas sobem um pouco de tom e vai atingir amigos, seguramente. Mas assim, o plano da divergência teórica, o plano da leitura diferente, não pode ser interpretada como algo pessoal. Longe disso. O que é funcionalismo? Funcionalismo é você atribuir ou você se munir do aparato da função, da identificação da função, para construir o seu sistema, para aplicar o seu direito segundo a função. Ora, processo, muito ao contrário do direito material, é pura normatividade. Começa daí. Processo é pura normatividade. Eu não seria tolo ao ponto de dizer que processo é mera instrumentalidade. É claro que não é. É óbvio que não é isso. Processo é espaço de democracia. Processo é espaço deliberativo de construção de sentido de normas. Enfim, é acesso à justiça. Há escopos metajurídicos desde a escola paulista do Dinamarca. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o processo tem um aspecto, uma característica intrínseca, que é a normatividade. Ele é um aparato normativo. Ele é construído para viabilizar um debate de outro nível. Nesse sentido, eu devo entender que há duas funções bem claras para o processo. E Bobbio, eu acompanho Bobbio nessa dicotomia. Eu posso ver uma função na perspectiva do jurisdicionado e posso ver uma função na perspectiva do Estado. Então eu posso dizer assim, na perspectiva do jurisdicionado, o processo é um conjunto articulado de garantias individuais que fazem com que a aplicação de qualquer direito se submeta ao devido processo legal. Do ponto de vista do Estado, eu posso ver uma função um pouco diferente, que não é incompatível com a primeira função. Do ponto de vista do Estado, o processo, a função dele, é chegar a um resultado final. Observando o devido processo legal, chegar a um provimento final, de tal maneira que o juiz esteja habilitado a proferir uma decisão sobre a questão de direito. Bom, quando a gente constrói um sistema operativo, operacional ou funcional, como queiram, que seja orientado pelas funções, eu devo funcionalizar as categorias jurídicas do processo. Devo. E nesse passo eu vejo no Brasil um grande problema, porque há uma doutrina insistindo cada dia mais, não só doutrina, há um discurso no dia a dia da vida acadêmica que pretende desfuncionalizar ao máximo todas as categorias do processo, de tal modo que não se chegue a resultado final algum. Há, na verdade, não só um processo de desfuncionalização, há uma evaporação das categorias do processo. Por exemplo, o problema das nulidades. O problema das nulidades é algo que me deixa muito preocupado, porque me parece ser um retorno a um positivismo legalista. A nulidade não é o atributo intrínseco da irregularidade. Num horizonte positivista legalista, sim. A desconformidade de um ato conforme a previsão legal implica a sua não validade completa. Por quê? Porque na onipotência legislativa, a lei é a expressão não só da vontade popular, como a expressão do acerto, da idoneidade e da eficácia. Então, nessa perspectiva, a minha perspectiva instrumentalista,
na perspectiva instrumentalista, que não é só, já falei, o processo, a nulidade é uma sanção, é uma consequência que se opõe a um ato desconforme com a lei. Uma sanção. Uma sanção por quê? Porque eu vou invalidar um ato, mas não só porque ele foi desconforme à lei. Porque ele poderia ser desconforme à lei, pode ser, e chegar a resultados idênticos sem causar qualquer dano à atuação da jurisdição, à atuação das partes. Não é toda a inobservância de forma prevista em lei que causa dano à atuação jurisdicional. Porque se eu pensasse que qualquer irregularidade causa dano de modo irreparável, eu teria que partir do pressuposto ou da presunção da onipotência legislativa. Porque o legislador, ele não define caminho errado. Se ele diz que é para ser assim, tem que ser assim. Então me parece que isso permite, autoriza a compreensão das nulidades como uma sanção que recorda o princípio da legalidade, que eu invalido um ato porque perturbou a atuação de uma parte do processo, porque perturbou a atuação jurisdicional, porque impediu que o processo chegasse ao final da maneira que deveria chegar, na sua dimensão teleológica, de permitir um juízo definitivo sobre a questão submetida ao juízo. Bom, processo para mim, enfim, chego ao ponto que define a minha compreensão de processo. Processo para mim é a potencialização da ampla defesa. O processo para mim é a dialética da incerteza, a dialética da dúvida. A dialética aristotélica foi muito útil, talvez se não para definir a história, como pretendeu Hegel definir a história no processo dialético, mas pelo menos na teoria do conhecimento, na filosofia do conhecimento, você trabalhar com a ideia de uma tese, que a negação dessa tese poderia gerar uma negação dessa negação. Esses movimentos, que não precisam ser apenas circulares, mas podem ser em espiral, e a espiral hermenêutica é muito isso, não é? É muito isso. Então essa ideia do ponto de vista da filosofia do conhecimento, ela é interessante. Ela é interessante porque se você nega algo que eu afirmo, a negativa dessa negação e a negativa dessa negativa, enfim, isso tudo permite um movimento de argumentação e contra-argumentação que exatamente é o que se quer fazer no processo. Então a estrutura dialética do processo é algo que, para mim, deve partir não da afirmação de que alguém é autor de um fato, mas exatamente do contrário, da dúvida que pode não ser. Por isso, há consequências na minha concepção, porque se, quando você parte de que cabe ao réu negar o fato, negar aquela afirmação, talvez você já começa a se movimentar de uma perspectiva não funcional, já que, para mim, a função é potencializar a ampla defesa. De tal maneira é que eu devo partir da dúvida necessariamente, e com isso, a minha categoria ampla defesa, por exemplo, impõe que a defesa fale sempre por último, independentemente de quem seja a prova produzida. Se eu tenho uma testemunha arrolada pela defesa, é claro que a defesa tem que perguntar primeiro. Óbvio, é o que rolou. Depois o Ministério Público tem que perguntar. É contraditório. Mas depois eu tinha que abrir isso para a defesa. Tinha. Sabe por quê? Porque eu não vejo igualdade no processo. Não vejo. A igualdade que eu vejo é formal. Prazos iguais, oportunidades iguais. Nisso eu estou de acordo que haja uma igualdade e deva haver uma igualdade. Mas eu acho que um processo orientado pela potencialização da ampla defesa, ele modifica um pouco esse cenário para desigualar as partes. Não, as partes não são iguais, eu não estou aqui discutindo de distribuição de direitos, não. Para mim, processo não é penal, não é afirmação de direito subjetivo do autor em face da pretensão de direito subjetivo do réu. Para mim não existe jus puniendi. Essa é uma tentativa fracassada de adequação da teoria do processo ao processo penal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jus puniendi, não tem nada disso. Pretensão punitiva. Isso tudo são categorias da teoria do processo que são jogadas para dentro do processo penal para operacionalizar aquilo que alguém acha que é absolutamente fundamental. Eu não me parece ser. Para mim, eu lido com isso, porque a gente também não pode construir um mundo novo o tempo todo.
A gente continua dizendo partes, tudo bem. O Ministério Público é parte imparcial. Aquelas coisas, parte imparcial por quê? Se você define parte como a vinculação a priori a um determinado interesse, o Ministério Público não é parte. Claro que não é. Ele pede absolvição, ele recorre em favor do réu. Então não é uma parte que se adequa a esse modelo. A gente usa essas categorias, transformando-as no que possível, no quanto possível, mas vejo o problema quando o Supremo diz que o Ministério Público tem que sempre falar primeiro. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Quem recorreu foi a defesa. A defesa tem que falar primeiro. Não há nenhum mal nisso. As partes já se manifestaram lá nos autos. O réu recorreu. Quem falou primeiro? Foi o réu que falou primeiro. Depois o Ministério Público contra-razou. Chega no tribunal, o Supremo não para a defesa, não sei o quê. Quem fala primeiro é o Ministério Público. Meu amigo, não foi eu que recorri. Se você entende que o Ministério Público é custos legis, talvez a coisa modifique um pouco. Mas se ele é custos legis, você pode falar antes ou depois. Não faz. Já que você atribui nele uma posição de absoluta indiferença. O que deve fazer no nosso projeto de código? Nós dissemos: quem recorre fala, vista outra parte. A defesa fala por último. Não tem o menor problema nisso. Você recorre, falou 15 minutos, o Ministério Público fala seus 15, depois eu volto para a defesa, você fecha o ponto em 7 minutos. Falar por último significa potencializar a ampla defesa. Entre o custo social de absolver um culpado e condenar um inocente, ninguém, em sã consciência, sobretudo no horizonte do Estado de Direito, pode ter dúvida sobre qual opção fazer. Então é evidente que a gente tem que consagrar a ampla defesa. E a função de acusação é uma função que deve ser exercida com a serenidade, com a imparcialidade, que são determinações constitucionais. Eu fico um pouco triste, às vezes muito mais triste, quando a gente se vê obrigado a apontar membros do Ministério Público fazem isso, membros da magistratura são assim, membros da advocacia são assado, porque na verdade a gente deveria ter uma preocupação de como o direito está configurado normativamente e qual é o papel que se espera dessas instituições. Eu conheço promotores ridículos do ponto de vista pessoal, enquanto pessoas que não sabem lidar com o direito, como não saberiam lidar com nada, muito menos com o direito. Mas a instituição Ministério Público é uma instituição que está absolutamente fora dessa crítica de postura acusatória. Quem ainda age assim é um problema que Habermas diria, é um problema da falácia naturalista. Né? Não é porque as coisas estão erradas que elas devam ter o caráter prescritivo de permanecerem erradas. Né? Eu tenho membros do Ministério Público fazendo bobagem, achando que são acusadores. Isso não faz do Ministério Público uma instituição voltada para a função acusatória nesse sentido. Né? Com isso, meus caros, eu prefiro pôr um ponto final nisso aqui. Eu confundi tudo, eu estava com tanta vontade de falar para vocês que eu misturei, eu podia ser mais simpático. Por exemplo, eu trouxe 2 livros para sortear. Era um jeito de conquistar mais simpatia. A saída, né? Eu esqueci, fui falando. Então, para mim. Um é para a biblioteca, que já está aqui dedicado a todos, e o outro para quem teve paciência de ouvir até agora. Muito obrigado. Mais uma vez agradecendo, e percebam só a diferença que isso faz da sofisticação do discurso, porque nós podemos defender nossas ideias, mas sabemos onde é que falamos, isso faz toda uma diferença e a perspectiva. Eu adorei que, embora meio que a tecla sabe, assim, ó, que o Patielli falou que a Alexi não dá. Quem fala em ponderação e interesse ou ponderação de valores está um século atrasado, pessoal, infelizmente. Fora da casinha, fora do sistema. Alexi não derá aquela história, aquilo é slogan para produzir esse geonismo, continua sendo hoje a moda daquilo que está sendo falado lá no capítulo 8º da teoria pura. Mas aí nós vamos ter que ir um pouco mais adiante. Eu só queria dizer que, de fato, hoje em dia no processo penal brasileiro temos uma dificuldade muito grande e antecipando as perguntas que virão, uma delas
E eu acho que isso é uma das coisas que eu fiquei muito contente com o novo PL, é a possibilidade do bargain, ou de uma acomodação, de uma negociação em relação ao objeto, que não dá conta da teoria atual do nosso sistema. Aliás, a nossa teoria do processo é uma teoria que não dá conta de atualizações, por assim dizer, uma evolução. Mas aí depois, se puder responder no contexto das perguntas, entende disso, parabenizando mais uma vez. Perguntas, dúvidas, questões. Quem fizer pergunta entra no sorteio. Quem não fizer pergunta entra no sorteio. O cara é arbitragem, mas é o cara. Eu gostaria de iniciar então. Você não tem gol aqui, não? Você foi insultado? Eu primeiro quero agradecer a excelência da fala, que nos encantou a todos, toda essa lucidez, mas duas ponderações me inquietaram, me incomodaram. E como aqui é uma escola da magistratura e nós estamos aqui doutrinando os nossos futuros magistrados, eu acho que a gente não pode se calar. E a gente tem que defender o nosso ponto de vista, né, desembargador? Duas coisas que o senhor falou, eu gostaria de ponderar o seguinte. O senhor falou primeiro que o legislador não erra. Se está lá dito que é assim, quando o senhor falou do processo, né, é porque é assim que o legislador não erra. E a segunda coisa que me incomodou quando o senhor falou foi que... Desculpa, tem que interromper. O que eu fiz exatamente a crítica é isso. Eu fiz exatamente o contrário. Eu entendi. Quando eu escutei essa frase, eu... Nossa! Eu acho que você se sentiu tão insultado com a situação que você se cegou, você não está me ouvindo. Ainda bem. Jamais diria isso. A crítica que eu estava fazendo é exatamente ao pensamento positivista legalista. Bom. A crítica ao juiz, ao legislador onipotente. Que bom. Então, que fique bem claro, então, para os nossos futuros magistrados. Que bom. Até porque num congresso, se o nosso relator do CBB vai ser o Tiririca, ou então o Romário, nós temos que ter muito nítido, né, que nós que temos que salvar aí algum equívoco que eventualmente algum legislador mais afoito possa cometer, né? Então, e antes disso, o senhor comentou também sobre o juiz não valora, o juiz faz escolhas sobre os valores que estão lá no texto legal. Da ponderação, O juiz não faz ponderação de valor. De valor, Isso vai contrariando a teoria tridimensional do direito, do que é o reale, né? Fato, valor e norma, que é o que eu costumo sustentar, que é o que dá um peso, né, na teoria decisional, que dá um peso constitucionalmente que nos equilibra dentro daquela do parâmetro constitucional que nós temos, né, junto aos outros demais poderes. Nós temos sim, né, que valorar, né, a norma, e o Miguel Reale nos dá o suporte teórico para isso, para que nós possamos, no nosso mistério, no nosso labor diário, equilibrar e valorar, segundo a nossa percepção da sociedade, do meio em que a gente está vivendo, e suprir as lacunas da legislação, suprir as lacunas do executivo, e isso então foi o que me incomodou um pouquinho na sua fala e que me fez objetar, e eu gostaria que o senhor então abordasse sobre esse aspecto. Primeiro eu preciso esclarecer que uma das coisas favoritas minhas é a laranja. Fique ciente disso. Eu acho, Mônica, e nesse ponto, isso reafirma muito o que eu sempre penso e falo em palestra. Ninguém consegue ouvir tantas posições absolutamente sem cansaço intelectual. Não tem jeito. Eu tinha trazido aqui um PowerPoint, porque isso daria uma orientação, um sumário dos tópicos, mas eu achei que com uma coisa dessa aqui na frente, eu teria que dar uma aula escondida, ou falar ali, enfim, acho que perderia um pouco, ou errei, o PowerPoint não é aqui, né? É aqui, é na frente. Então, por isso que eu achei melhor não utilizar. Eu não quis dizer isso não, Mônica, eu quis dizer o seguinte, eu acho Miguel Reale um
um grande autor. Então, na filosofia do direito no Brasil, Miguel Reale é o único que teve repercussão no exterior. Atualmente, não. Eu falo do passado. Hoje, Marcelo Neves é uma pessoa que tem entrado em vários setores. Eu não quis dizer isso. O direito, é claro que o direito contempla valores. O direito é ajuste de valores, de cultura, é o encontro da cultura com a norma, com a prescrição, com o caráter prescritivo. Não pode existir direito sem que se leve para dentro dele os valores de cultura, senão será arbítrio, será ditadura do legislativo. O que eu quis dizer foi o seguinte: o Alex, que trata lá da proporcionalidade, ele tem um critério de ponderação, que é um critério de ponderação que foi só ele que utilizou, na verdade. Ele não é um autor com tanta repercussão assim, essa história dos critérios de ponderação. Mas, na realidade, olha só o que eu quis dizer em relação a isso. Quando a gente está diante de duas argumentações constitucionais, um argumenta com a prevalência de uma norma constitucional, o outro argumenta com a prevalência de uma norma constitucional. O que eu disse é que o juiz não pode dizer que esse cara deve vencer porque o valor da norma é superior ao valor dessa norma. Do contrário, eu diria, numa prova ilícita na qual se viola o domicílio, ela deve ser superada pela descoberta de um crime de homicídio, já que vida é um bem que, embora não declinado expressamente, é um bem que se põe a juízo de senso comum em plano superior à privacidade usufruída no interior do domicílio. O que eu quero com isso é evitar decisionismo. O que eu quero dizer com isso é que o critério da escolha, da ponderação do intérprete, do aplicador, diz assim: eu não dou razão a esse cara porque o que ele defende é mais justo, não. Isso é decisionismo. Eu defendo, eu julgo procedente esse daqui, porque a tutela desse direito me parece adequado por essa norma neste caso concreto e não em outro futuro. A coisa que mais me encanta em direito penal é como a culpabilidade aparece exatamente como esse cenário, com essa cara. A culpabilidade é o encontro da objetividade normativa com o homem e seu habitat. Então, assim, aquela norma penal que pode ser aplicada a alguém que fez a mesma coisa que o outro, não será para ele, porque as circunstâncias pessoais dele o fazem diferente. Essas distinções, então, deixa-me explicar de modo definitivo. Todo juiz, todo intérprete, leva todas as suas pré-compreensões para o julgamento. Não sou para ignorar isso. O que a gente quer evitar é que você não seja só você lá dentro, que você reconheça o outro. A tarefa de interpretação, para que ela seja uma tarefa de interpretação, é a busca do outro. Porque eu não sei se Capitu traiu Bentinho. Eu não sei. E se Machado de Assis me disser que não traiu, talvez eu duvide dele. Porque alguém, quando põe um texto, o texto está aberto aos intérpretes mesmo, não tem jeito. E aí o mundo vai girando e de repente traiu, não traiu, uma década traiu, numa década outra não traiu, porque a nossa interpretação é muito impregnada pelos nossos valores. Então eu não quis dizer em nenhum momento que o juiz não participa disso. O juiz no pós-positivismo é, para mim, o grande ator da aplicação do direito. Eu só quero evitar que ele seja ele e não o direito. Que o direito não seja a cara dele. Mas que haja valor sempre, por favor. Não, sempre. Não há como não se fazer juízo de valor. Mas aí são coisas diferentes. Juízo de valor é você observar duas grandezas e escolher um critério que faça a sua escolha. Mas é possível falar em teoria tridimensional com funcionalismo? Acho que não. Eu até assim, eu não sou um leitor habitual de Miguel Reale. Eu gostaria de não descer assim. Desculpa. Eu desconcordo com o Diamarezado com eu só quis explicar que essa, só não podia perder. O que nos aproximava em relação à teoria tridimensional é que valor, é claro, compõe todo o cenário do direito. Sem dúvida. Tá bom. Aproveitando que, além da Gol, uma personalidade da Azul, por favor. Olá, boa tarde, meu nome é Roberto. Gostaria que o senhor pudesse
abrir um pouco mais o debate nessa ideia da democracia, que se formos nos outros estudos, outros autores, existe toda teoria construída em cima da democracia e sua definição. Eu percebi pela sua fala um pouco de uma democracia deliberativa, Habermasiana. Como é que podemos construir isso? Quais são as ideias? É porque há um debate também bem vigente, se é possível construir através de consenso essa ideia racional. Né? Um dos tópicos do meu PowerPoint seria democracia possível. A gente teria que ficar realmente o dia inteiro para discutir democracia. Né? Claro, o que eu quis, muito de uma exposição com tempo limitado e com plateia cansada, e quem está falando percebe mais do que outra coisa, você percebe que as pessoas estão cansadas. Então você não consegue manter aceso aquilo que te interessa dizer, porque às vezes um detalhe passa desapercebido e não pescou. O que eu quis dizer foi o seguinte: hoje há dois grandes grupos de compreensão do direito. Né? O direito, a teoria discursiva do direito, com esse horizonte de consenso, né? Só é legítima a norma que possa ser aceita por todos. Uma frase como essa, uma concepção de democracia, de direito como essa, me assusta enormemente, porque eu vou ter que me socorrer de uma teoria da argumentação, com critérios quase aritméticos, para dizer quando uma norma pode ter aceitabilidade de todos. 2. O Brasil não passa perto de ser um Estado de Direito. Nem perto. O Brasil sequer passou a fase do bem-estar social. Nem isso nós passamos. Nós somos um país que produzimos miséria em escala industrial permanentemente. Hoje há medidas aqui e acolá de socorros assistencialistas a uma classe que precisa de oxigênio para respirar. Né? Eu não posso pensar numa teoria discursiva num Brasil como esse. Quais são os participantes do discurso? Qual é o auditório? Qual é o tamanho do auditório para fazermos consenso? Em direito penal, se a gente for falar em consenso, nós vamos chegar de novo ao núcleo dogmático fundamental, sem o qual não haverá civilização. Porque o consenso em matéria de direito penal pode ser a pena de morte por decapitação em praça pública. Que eu não duvido que seja isso que as pessoas, a maioria do Brasil, quer. Então, se você não tiver do conceito de democracia, que eu entendo que não é democracia majoritária, democracia é o asseguramento dos direitos fundamentais, direitos humanos é a base de formação de democracia. Se nós não nos recorrermos a esse núcleo que é dogmático, dogma mesmo, indiscutível, acriticamente indiscutível, se nós não chegarmos a isso, a barbárie estará no nosso quintal amanhã. Porque quando a gente quer falar em democracia de modo sério, do ponto de vista majoritário, e muitos autores, já vi muitos colegas confundindo as coisas. Às vezes ele usa a democracia como maioria, e depois muda o conceito. Quando estiver falando de maioria, cuidado com o direito penal. Cuidado, porque se você quer atender a maioria no direito penal, radicalize o discurso e vamos punir todo mundo. Porque quem quer a abolição do direito penal é um grupo deste tamanho no Brasil. E no mundo. Porque a sociedade, hoje, ainda não prescinde do direito penal. Bom, acho que... então eu vou falar uma coisa, Alexandre. Não, vou contar o caso não. O caso todo mundo já entendeu. Mas eu vou do teu. Tá bom. Esse moço... Não conta. Eu queria dizer o seguinte, quem não teve tempo de fazer pergunta porque está cansado, quer fazer uma outra hora, escrevam para César.Bittencourt LFG@professor. Pode escrever para Pacelli, @eugêniopacelli.com.br. Aliás, para vocês que têm interesse em concurso, tem vários artigos de vários autores. Você está me devendo, o senhor está me devendo também. Tem o Facebook também, que é o outro. Tem o Facebook, tem o Pacelli de Oliveira. Tem o outro que é o Eugênio Pacelli. Para não ser confundido como foi esse rapaz. É só isso. Quem quiser pode mandar os e-mails.
Pacelli@eugeniopaceli.com.br. Desculpa. Bom, pessoal, vamos fazer um sorteio aqui do livro. Então, eu vou pedir para a Pacelli dar um número, e conforme as inscrições, aqui nós sorteamos ele. 171 tá fora. Do número 1 ao número 121, Pacelli. Em homenagem a Michel Teló, 121. 121. Assim no cinema. Viviane. Nós vamos chegar com esse mundo, gente. Michel Teló. Tem outros piores. Descobri coisas mais. Tem um tchu-tchu-tchu agora. Acho que é tem um dó de Sorocaba que tem que matar, tem que ser preso em flagrante realmente. 121. Viviane. Viegas. Foi embora, perdeu. Então, outro. 12. Cássio, Lucas. Aí, Cássio, aí, ó. Aí. Cássio ganhou. Está vendendo ali fora. É infungível agora. Isso é bem infungível. Antes era fungível, agora assinado passa a ser infungível. Aí a aula de direito civil. Agradecer a presença de todos vocês. Sei que foi um esforço muito grande da Ana, do Cláudio, do Sérgio, todo mundo trabalhou, da Anne, o pessoal da Gleide, Grace, todo mundo para que pudesse ter esse encontro. Agradecemos a vocês, agradecemos ao Dr. Aramis Nassif, aos palestrantes de ontem, de hoje de manhã, e fundamentalmente agora à tarde, o Dr. Pacelli. A ideia de todos nós foi propiciar a vocês uma leitura diferenciada do direito, alguma coisa que não fosse tão na lógica de decora aqui, pega lá, vamos nós, com pegadinha, macetinho, desconta lá, no sentido de fazer com que vocês possam saber que levar a magistratura de direito não é alguma coisa de decoreba. Quando eu disse de manhã, na primeira fala, que era uma fraude, é no sentido de que o concurso exige que vocês se postem de uma certa maneira. O que nós queremos levar a sério é que a jurisdição, o exercício dela, e o Pacelli está aqui para mostrar, o professor Aramis, é no sentido de alguma coisa muito mais sofisticada que vocês precisam de fato estudar. Ninguém vai decorar teoria, ninguém vai saber de onde ele está falando, se ficar no SOS jurídico, embora ele possa ser assim uma emergência, alguma coisa que possa salvar, mas de fato ninguém consegue ser um bom dentista, um bom cardiologista, lendo como diz o Leio, resumo de cardiologia. Você abriria o seu coração para um cardiologista que chegasse lá tivesse formado em resumos de corpo humano. Não dá. Então você não abriria o coração para ele. Eu espero que vocês abram o coração para outras pessoas, mas de fato, na verdade, a magistratura é muito mais complicada do que a magistratura do Ministério Público. O exercício da função jurídica é muito mais complicado do que parece ser. Espero que vocês tenham força de levar isso adiante. A ideia da escola, nessa nova gestão, dar uma continuidade ao trabalho anterior, mas sofisticar de alguma maneira, para que nós atendamos de um lado a demanda, que é para passarmos concurso, mas que nós possamos ter também abertura para outras coisas, porque o mundo não é só concurso, e o desespero maior é passar no concurso e chegar na primeira vez e ter que assumir uma função da qual o concurso não lhe preparou. A ideia da escola da magistratura é um pouco maior, às vezes não é tão compreendida, mas é uma ideia que pode fazer com que vocês tenham abertura suficiente para ter uma compreensão do sistema, toda a perspectiva rebeliana no todo, mas que possam entender um pouco mais do que simplesmente decorar e passar no concurso. Isso me parece que é um grande desafio nosso e fundamentalmente de vocês. Espero que vocês possam conosco partilhar das angústias do exercício da função em breve. Em nome então da escola, em nome da associação, nós vamos dar aqui o bicho dos nossos palestrantes. O Dr. Cláudio que vai dar o... Vai cuidar quando abrir, era isso, cuidado.
espero que vocês, quem tiver dirigido, não beba hoje à noite na festa de encerramento, porque depois pode passar uma blitz. Embora o parágrafo 306 seja inconstitucional, porque mande para o decreto fazer a referência ao e não tenha prejuízo, porque isso não estava causando dano nenhum, se for parado numa blitz, mas se o juiz não leu funcionalismo é capaz de condenar vocês, então tem um problema muito sério depois quando forem fazer o concurso. A brincadeira vai nesse tom, mas espero que vocês tenham sucesso, nós torcemos por vocês e contem conosco no que se refere à elaboração do concurso, à preparação para o concurso e para a vida. Mesmo depois de passar, saibam vocês que as angústias não diminuem e está por certo aqueles livros do concurso não servirão para muita coisa. Certo? Muito obrigado.